Não. Agora tá. Já tá? Paz e graça, irmão Raimundo, tudo bem? Paz e graça, meus irmãos. Tudo bem, graças a Deus. Como está aí na Espanha? Tá tudo bem, graças a Deus. Então, irmãos, essa live que Deus preparou, né? Tudo é preparação de Deus. Amém. Aqui com o irmão Raimundo, né, do Brasil, eu estou na Espanha, e para nos falar sobre o evangelismo, sobre evangelização aqui na Espanha, na Europa, né? Esse é o tema hoje que nós vamos falar. E apresentar o meu genro também, para vocês, pode saudar os irmãos, se apresentar. A paz de Deus, irmão Raimundo, e a todos os irmãos que estão assistindo a live. Meu nome é Vitor, sou genro do irmão Wagner, e estamos agora, desde o início desse mês, nos mudamos para cá, para servirmos a Deus aqui juntos nessa cidade. Então, irmão Raimundo, os irmãos que não conhecem, né, irmão Vitor, ele já estava na última live comigo, né? Ele veio para Portugal, tinha quantos anos? Tinha 6 anos. 6 aninhos, né? Meio português também. E agora vai morar, estava morando em Portugal, né? Casou tem já 2 anos, e agora está morando com nós aqui para ajudar na parte da evangelização. O irmão Victor é missionário, né? O Senhor preparou ele para missionário na obra evangelista. Glórias a Deus. E o irmão Raimundo, apresenta aí, irmão, para os... Então, eu sou pastor evangélico da Igreja Caminho Santo, só que eu moro em Jataí, interior de Goiás. Eu conheci o irmão Wagner, né, através da internet, e a gente tem uma história um pouco em comum, né? Da ex-igreja do irmão também eu era. E acabou que eu vendo o irmão Wagner ali falando aquelas coisas que lá foi me doendo o coração, porque eu tinha passado por tudo aquilo. E aí Deus colocou ele no coração e hoje preparou para a gente vir aqui falar sobre evangelismo. Muitas dúvidas, inclusive aqui a gente vai estar passando esse vídeo aqui para o pessoal, para os jovens aqui da igreja, que está nascendo no coração deles assim um fervor dos últimos dias para falar de evangelismo, para falar de Cristo. E a gente vai passar para eles para poder dar uma força para eles também, dar uma animada neles. Maravilha, glória a Deus. Maravilha. E o irmão sente de já começar do tema, ou vamos orar primeiro? O irmão sente de fazer uma oração? Fica à vontade. O irmão pode orar para nós? Posso, sim. Então tá bom. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, nessa bela preparação, Senhor, nesse momento tão gracioso que o Senhor preparou para a gente falar daquilo que é do céu, Senhor, para edificar almas, para alcançar a vida, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Cada um que entrar nessa live, cada um que for ver depois, Senhor, prepara o coração, toca o coração, desperta no teu povo a vontade de falar do teu evangelho. Senhor, que tua palavra alcance todos os cantos do mundo, porque é assim tua vontade, Pai. No nome de Jesus, nos abençoe, que tudo possamos ser guiados e movidos pelo teu Espírito. Graças te damos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Maravilha, meu irmão. Glórias a Deus. Então, meu irmão Raimundo, não pode começar aí, fala um pouco. Então, irmão Wagner, é porque assim, aqui como a gente está no Brasil, a gente sempre fica falando que muita gente fala, a Europa hoje é pós-cristã, a Europa hoje já não é, porque querendo ou não foi o berço do cristianismo, embora que católico, mas a reforma protestante nasceu aí, vários missionários que levaram a obra até aqui para as Américas vieram da Europa, e hoje a gente, pelo menos na visão que a gente tem de quem está aqui no Brasil, que ouve falar, parece que está ficando muito para trás. E eu até fui pesquisar alguma coisa, tipo assim, na Inglaterra fala que 20 igrejas fecha por ano. Na Polônia e na Albânia, menos de 1% da população é evangélica. Na França tem 40% de ateus, fora o crescimento do Islã. E aí na Espanha, que é a realidade de vocês, né, que é 1% de evangélicos, aí tem 8.116 municípios, mas tem 7.000 cidades que não tem nenhuma igreja evangélica. E aí eu queria ver o que vocês, como vocês estão na obra, estão aí na frente, o que vocês sentem, como vocês veem o evangelismo aí?
Então, Raimundo, a realidade é bastante não boa, né? A cada dia está descendo mais essa estatística, né? Claro que dentro das estatísticas, aqui fala que uns 60 e poucos por cento confessa que é cristão, né? Da Igreja Católica, é verdade, né? Mas praticante, eu creio que não tem nem um 10, 15% desse total, porque até uma vez, já tem uns anos, né? Era até uma missa no dia da Páscoa, antes da Páscoa. Eu entrei na igreja, para uma igreja muito bonita, para conhecer, estar ali um pouco, irmão, só tinha pessoas já idosas. Você não viu, se tivesse entre os 50 que estavam ali com a igreja de 500, né? Tinha aí uns 5 jovens, como muito, assim. Mas a parte dos evangelhos mesmo, dos evangelistas, né? Que aqui fala evangelistas, né? Os evangelistas, né? Que seria evangélico para nós, aqui é evangelistas. Então, igual o irmão falou, é 1%, uma porcentagem muito baixa, né? E nossa intuição, né? A nossa vontade, o desejo que Deus colocou no nosso coração, é começar com um trabalho com mais força agora, né? Da agora em diante, como o irmão sabe, a minha história, para alguns que não conhecem ainda, que é do canal do irmão, né? Que vai ver esse vídeo do canal, eu fui da congregação desde quando nasci, meus pais já eram crentes, né? E o irmão também, né? A história do irmão, por isso que o irmão falou que nossas histórias são bastante parecidas. Fiquei no Ministério da Palavra como cooperador oficial quase 10 anos, mas ali eu senti muito preso nesse sentido. O irmão sabe que o evangelismo não, os irmãos não colocam ênfase não, da parte evangelística. Não, tipo assim, não é que não honra, né? Essa palavra talvez não seria muito própria para nesse caso, mas vamos dizer honrar, né? O evangelista, né? O evangelista não é bem visto, vamos colocar assim melhor, não é bem visto, né? Porque numa oração você apresenta, né, o ancião, apresenta a igreja, apresenta o porteiro, e o evangelista não apresenta o evangelista. Então, essas dificuldades eu tive, eu creio que o irmão também teve, né? Então, foi por isso os grandes motivos. Mas, então, o propósito que nós temos aqui agora começar a preparar mais evangelistas, né? Homens de Deus e mulheres de Deus. Né? Nós já começamos aqui em Gormonsabe, um grupo, né? Somos pequenos ainda. Onde nós estamos, a província se chama Castilla de León. Em Castilla de León, quase 2,5 milhões de habitantes nesse estado, não província, é estado, nesse estado. Bem grande. E Congregação Cristã do Brasil, que nós fazia parte antes, só era essa que eu atendia antes, né, que estávamos congregando em 30 pessoas, que tomou Santa Ceia, né, e tem outras igrejas evangélicas também, mas todas as igrejas, aqui em Valladolid mesmo, onde eu moro, é uma cidade de quase 500 mil habitantes. É uma cidade bastante grande, fica perto da cidade de Tordesilha, não? Tordesilha, né? O Tratado de Tordesilha, o famoso Tratado de Tordesilha, né? Fica bem, bem próximo aqui de Salamanca, outras cidades bastante turísticas e bastante antigas também. Valladolid, ela foi capital já da Espanha por um tempo, né? Eu creio que nos anos 1600, 1700, pouco por aí, não? Uhum. Então, a população é muito grande para quase nada de evangélicos, quase nada. E aí agora estamos orando, preparando, né, irmãos, para poder fazer um trabalho aqui na parte evangelística, porque os europeus hoje, eu falo da Espanha, né, principalmente da Espanha, né? Portugal também, o irmão Vitor por falar um pouco a respeito de Portugal, né, que ele praticamente criou lá em Portugal. Vamos falar um pouco da Espanha, que eu vivo aqui já tem mais ou menos a visão de que eu estou vivendo aqui, né? Tem outras igrejas evangélicas também que também estão fazendo um bom trabalho. Também tem que fazer, mas são poucas. Porque o irmão sabe que quase em geral as igrejas
é como está escrito, né? A seara é grande e os obreiros são poucos, né? Deixa eu perguntar para o senhor, irmão Wagner. No caso, essas igrejas que tem, elas são, na sua grande parte, um público brasileiro ou ela realmente alcança a população espanhola? Como que é esse cenário? Eu vou falar, não estamos aqui para falar de placa de igreja e nem eu vou falar sobre a congregação cristã que eu conheço aqui, né? E claro, a Assembleia Cristã é a igreja também que eu faço parte hoje, que é, o irmão sabe, o mesmo fundador, o irmão Luiz Francisco. Sim, da congregação cristã, o número é muito baixo, muito baixo. A congregação aqui ela tem mais ou menos 55 igrejas, né? Pontos de igreja de toda a Espanha, mais ou menos. Né? Aqui, na minha comum, por exemplo, tinha três espanhóis que congregavam. Né? Espanhol, 3, né? E tinha também pessoas da Romania ou da Colômbia, algumas vezes faz uma visita, né? Madrid, por exemplo, a igreja é a central, com quase mais de 200 pessoas, e ali tinha mais ou menos uns 3 também, uns 3 que eu conheço, uns 3 que é espanhol. E esses 3 são esposos de irmãs brasileiras. Então, aí tem Guadalajara, que também tem mais uns 3 ou 4, não lá, acho que deve ter uns 5 também, mas é assim, é porque casaram com brasileiros. Ali tem uma família que não é assim, que veio de ramificação, ou brasileiro que casaram com espanhol, que é uma família muito dedicada em Guadalajara, é a única que eu conheço. Mas aqui o número de nativos aqui, crentes, né, eu falo da congregação porque eu conhecia, eu estava na congregação e conheço muito bem. A Assembleia Cristã, por exemplo, na verdade, aqui é a segunda, né? Tem outra província que está bem longe daqui, está 600 quilômetros daqui, tem um outro grupo de irmãos lá da Assembleia Cristã, mas eu sei a quantidade, mas segundo o irmão Rudinick falou que é bem pouco também, eu creio que não sei quanto, não vou falar números aqui para não errar, não, mas é grupo pequeno também. Aqui hoje estamos com uns 15 congregando, né, irmãos, alguns irmãos que vêm com nós, algumas visitas, mas para nós aqui já é uma multidão, glórias a Deus. Mas a nossa intenção e o nosso desejo é levar a palavra de Deus em mais lugares, com mais intensidade, né? Isso. Irmão Wagner, no caso, vocês têm, como vocês estão traçando metas, vocês estão querendo crescer nessa área, que toda a vida, desde que eu comecei a acompanhar o irmão, eu vejo que é um desejo que o irmão tem muito, assim, a gente nota que o senhor gosta dessa parte, que o senhor gosta. Como que o senhor vê? Que estratégia o senhor teria ou alguma direção de Deus para estar alcançando essas pessoas? Deus tem colocado alguma coisa no coração do irmão? Então, voltando um pouco ao outro tema antes, agora vem na mente, em Madrid, tem uma igreja que está crescendo muito evangélica. Eu fiquei sabendo, creio que uns 4, 5 anos atrás, de um batismo que teve dessa igreja evangélica, que batizou 400 pessoas. Então, é um grande número. Tem uma igreja chamada Filadélfia. Até aqui, congreguei esses dias com eles. É muito parecida, assim, algumas coisas, né, com a Assembleia Cristã, ou a congregação cristã. Né? Coloca o véu, algumas coisas bastante parecidas, bastante ordenada, né? Varia também de Filadélfia para Filadélfia. Então, essa igreja congrega muito nelas aqui fala ritando, né? Aí fala os ciganos, né? Então, são igrejas ciganos, de ritanos, né? Muitas, tem um número bastante grande. Eles têm rádio, né? Tem televisão. Então, esse fundador da igreja aqui mesmo, ele é espanhol, né? Uma pessoa muito culta. Até na oficina eu tinha uma oficina de funilaria de pintura lá em Madrid, né? E os irmãos que trabalhavam comigo gostavam muito de deixar a rádio ligado, né? A Rádio Dinamis, que se chamava. E era uma maravilha, uma bênção, irmão. Então, Deus estava fazendo muita obra ali, irmãos, através dessa rádio e desse canal de televisão, e um homem que muito conhecimento da Escritura, bastante sério, e Deus estava fazendo muito obra e convertendo muitos espanhóis. Era muito testemunho de espanhóis,
se convertendo, né, nessa igreja lá desse irmão. Então, isso é uma maravilha, né? E tinha também um irmão que era um ex da congregação também, que fundou uma igreja ali em Madrid, e chegou um tempo, logo que eu cheguei aqui em 2010, conheci um irmão, um brasileiro, que fazia comum lá, até eles falavam assim, a parte evangelística de célula, não? Eu acho que no Brasil o irmão já ouviu uma forma dessa, as células. Tem bastante igreja com células aqui no Brasil. Isso, então ele sempre usava esse nome, né? E ali chegou a congregar 2.000 pessoas nessa igreja com esse irmão lá. Então, voltando agora à pergunta que o irmão fez, né? O nosso desejo que vimos aqui, eu já saí, quando eu estava na congregação, na verdade, eu fiz algumas loucuras, né? Segundo a igreja, né? Assim, meio contra a regra, né? Perdoa, irmão, que eu não estamos aqui para tocar assunto, mas é que cada surgindo, né? Como? Porque, que nem o senhor falou, o senhor nasceu lá, eu fiquei 15 anos, 16 anos lá, nem lembro mais. Então, é a experiência de vida nossa, não tem como a gente correr disso também. E que nem o senhor falou, a gente não está aqui para falar mal de ninguém, mas é a nossa vida. Então, relatos, né? É uma verdade, né? Então, como o irmão sabe, nós conhecemos, os irmãos que estão no meu canal, que conhecem muito bem da doutrina, eu tenho pessoas amadíssimas que eu amo e sigo amando, e não tenho nenhum preconceito, nenhum ódio, nem nada, e vou seguir amando todos. Assim como nós devemos amar a todos, né, com amor e com carinho. Sempre o Senhor me cobrou essa parte do evangelismo, porque lendo as Escrituras nós vemos que uma igreja sem evangelismo essa que parece que não é igreja. Perdoa falar assim, irmão, eu não sei como o irmão leva esse tema. Por quê? Porque o fundamento da pregação de Cristo, os apóstolos, todos eles eram evangelistas. Até um dia um irmão de ministério me disse assim, falou sutacando a mim, né? Que um evangelista não pode ser um pastor, um cooperador. Mas a gente vê que parece que é o contrário nas escrituras, né? Que a maioria dos cooperadores e apóstolos, né? E até o próprio Filho de Deus era evangelista, né? Eu creio que eu acho que é o contrário, né? Todos os pastores cooperadores tinham de ter um pouco do evangelista, né? Não quero dizer um evangelista, mas esse ânimo, esse desejo, essa ênfase, né, de cuidar dos missionários e entusiasmar eles, né, em levar a palavra, porque nós somos incentivadores, né, os anciãos, cooperadores, os bispos, pastores, são incentivadores, né, eles que dão ânimo à igreja a fazer cada um na sua função, né. Então o Senhor sempre cobrou isso no meu coração, essa parte evangelística, né. Então quando há um ano atrás, antes da pandemia um pouquinho, né, começou a congregar 1 ano e meio, 2 anos atrás, começou a congregar um irmão espanhol, Gonçalo. Vou falar o nome dele aqui, porque ele é um irmão muito amado e muito dedicado no evangelismo. Então, ele sempre saía na rua, né, com panfletos, com panfletinhos, né, ele foi convertido por meio da internet e já tinha passado por várias igrejas, né, mas aí ele encontrou nós, né, e ali ele começou a congregar e tinha algumas coisas que, claro, ele não concordava com uma parte do evangelismo, né, porque ele entregava os panfletinhos e a congregação é contra qualquer tipo, né, eu queria falar nome, acho que não queria falar nome, contra qualquer tipo de entregar panfleto, fazer cartão. Uma vez eu levei na reunião para fazer um cartãozinho assim, pequenininho, né? Só colocar o nome da igreja, o endereço e o telefone para poder, talvez, estar conversando com uma pessoa ali, talvez em qualquer lugar, né? Conhecer no mercado ou em um lugar, tirar e falar assim, aqui está o endereço, está meu telefone e tal, me liga e vai congregar aqui. Os irmãos não aceitaram. Então, é muito contra esse tipo de publicidade, né? Está no estatuto. E eu sempre fui contra, eu não via isso bom, né? Até ele saía na rua todas as sextas-feiras e eu saí com ele algumas vezes a evangelizar nas ruas e eu fiz uns papelzinhos um pouco escondido, né? Depois, claro, saiu à tona e eu falei, não, já está, e todo vai saber mesmo, né? E os irmãos aqui sabem, e sempre tem aquele chusqueirinho que estava aí falando para o ministério. É uma comunidade pequena, né? Todo mundo fica sabendo.
Aí eu saía com ele, nós integramos os panfletinhos, né? Mas o que eu vi, eu vou falar aqui na Europa, né? O tema do panfleto, o folheto, né? O panfleto, não sei como fala aí, o folheto, né? Aqui na Espanha, dá para ver que não funciona muito, não. Porque dos irmãos que a gente saiu, né, das pessoas, da quantidade de pessoas que a gente saiu, que veio congregar, foi muito pouco. A gente vê que não atinge um objetivo muito alto. Mas funciona, tudo funciona. Né? Porque cada pessoa com aquela que pegou um papel daquele, com a palavra de Deus, que é a invitação, ele já foi convidado. No último dia, ele não vai falar que ninguém falou para ele que tinha uma igreja que é séria, ou que invitou para um culto, para louvar a Deus e conhecer a salvação. Então, na parte de entregar panfleto, eu vi que não funciona muito, né? O que mais me chamou a atenção, que um dia também eu chamei uns 4 músicos, e mais umas irmãs, e fomos aí numa praça, aí um parque, e aí fomos tocar hino, né? Claro, para os irmãos eles são escandalados, né? Que não pode evangelizar nas praças, né, nas ruas. Aí ele pega Mateus ali e fala, hipócritas, escribas e fariseus, que prega nas ruas e nas esquinas das praças para ser visto pelos homens, mas é um versículo mal interpretado. É outro contexto. Porque, por exemplo, se você pegar Atos, Filipe pegava nas praças, Paulo pegava nas praças. Então, eles não eram fariseus, muito pelo contrário, eles fundaram a igreja, né? Ajudaram a mal interpretado o texto, isso. Então, ali, tocando os hinos, né, chamou mais atenção das pessoas. Até uma das pessoas foi congregar pessoas que parou ali para ouvir a música, que é amante da música, né, foi para congregar, né, até para tocar no ensaio. Aí eu não estava lá no dia, né, ele era músico e ele queria tocar lá junto de nós, mas no dia que eu cheguei, só tinha lá o encarregado, e o encarregado meio que expulsou ele e acabou perdendo. Então, uma igreja, não adianta ter a evangelista e a igreja não está preparada. Temos que preparar a igreja para receber as visitas. Então, essa era a minha dificuldade. Tudo despreparado, não tinha... Estava tudo preparado. Então, a minha tristeza e a minha angústia sempre era essa também. Até eu não estou fugindo um pouco do tema da pergunta do irmão, mas nesse mesmo ritmo, até eu penso que cultos, que quando nós trazemos as visitas, tem que ser diferente de um culto para irmãos domésticos da fé, jamais antigo, né? Porque a mesma palavra que é pregada por um mais antigo da fé não pode ser... é um alimento talvez muito forte. Tá um pouco... O som tá... Como eu falo, irmão Raimundo, tá rebotando, tá... Agora melhorou. É uma comida forte demais para uma visita, né? Porque o que acontece? Se você for pensar, vamos supor, numa pregação, aí o irmão está lá pregando e fala assim, porque quando a mulher do fluxo de sangue tocou em Jesus, e ele segue para outra coisa. Quem nunca foi na igreja não sabe o que é a mulher com fluxo de sangue, né? Ele vai ficar, o que é isso? Ele fica perdido. Realmente é interessante, tem que ter. Por isso a importância de ter cultos voltados especificamente para o evangelismo. E como o senhor falou, às vezes o panfleto não dá muito resultado. A gente tem um trabalho que chama Jesus Convida, que é o grupo de jovens nossa, e todo sábado a gente se reúne, e muitas vezes a gente vai para a praça, e ali fica tocando hino, e ora, e canta, e lê a palavra lá de fora. E muitas pessoas já foram alcançadas por isso. Pessoas que estão passando, sabe, para ouvir, ou muitas pessoas que às vezes estavam afastadas de igrejas, chega lá e fala, não, eu quero reconciliar, e a gente abraça todo mundo. E a questão de que o senhor falou, da igreja estar preparada para receber é muito importante. Já pensou, por exemplo, se chega um travesti na igreja, um exemplo, como que a Irmandade recebe, né? E às vezes ali salva a vida daquela pessoa. Então os irmãos têm que exercer amor nessa parte, tem que abrir realmente o coração. Às vezes não é fácil. Chega um drogado, chega um mendigo, seja uma pessoa suja. Às vezes não é fácil, ali incomoda alguém, mas a gente tem que amar essas pessoas também. Eles também precisam de Cristo, né, irmão Wagner? Claro, a gente seja dessa forma. O evangelismo é uma parte que abrange muita coisa e precisa de muita dedicação da igreja de uma forma geral.
né? Desde do mais novo até o mais antigo, né? E do ministério também. Ela tem que estar num conjunto, numa plena comunhão para o evangelismo funcionar, né, irmão Raimundo? Eu me lembro de um caso que o irmão Gonçalo trouxe um dia, uma visita, que ele estava um pouco mamado. Então, ele estava ali e era um muçulmano, né? Claro, creia em Maomé, não creia que Jesus é o Filho de Deus. E na pregação, quando disse que Jesus é o Filho de Deus, ele levantou e foi até assim em mim, aí o irmão quis barrar ele, eu falei, não, deixa ele quieto. E ele quis ficar um pouco bravo, assim, e foi uma situação bastante, não fácil, né? Mas os irmãos ficou tudo assustado, tudo... Eu falei, irmão, tranquilo, né? Tranquilo que tá sob o controle. Deixei ele falar primeiro, né? Por isso que tem que ter muita paciência, muito entendimento, a Irmandade tem que entender muito bem sobre o tema do evangelismo. Alguns irmãos escandalizou, como traz uma pessoa assim na igreja e tal. Eu falei, meu amado, quantos testemunhos de pessoas que eu já vi, que foi numa igreja, talvez até assim, meio fora de sentido, e ali Deus o converteu. Ali mesmo o Senhor já... Na hora, até a cachaça. Claro que temos que evitar, não, de alguns transtornos, né? Mas tampouco o caminho que Deus toma, às vezes que não devemos colocar a nossa mão, né? E foi quando deixei ele falar, depois acabou, ele saiu tudo bem e ficou plantado, né? E conversamos muito com ele, depois eu creio que ele voltou uma outra vez, aí depois eu não vi ele mais. Mas é assim, o evangelismo tem que ser feito e com muito amor, com muito carinho e tudo muito bem preparado. Então, o que eu vi, meu Raimundo, na música, chama mais atenção. Uma coisa que eu percebi, meu Raimundo, eu morando aqui, que não tem muita diferença do evangelismo em qualquer parte do mundo, não, meu Raimundo. Por quê? Porque o panfleto, várias igrejas evangélicas fazem esse trabalho com o panfleto, né? Pensa que não, mas ele traz resultado. Nas casas, aqui, no caso, um país mais, vamos falar assim, mais desenvolvido que é Brasil, um país de primeiro mundo, né? Também, os países já mais desenvolvidos, as pessoas, claro que em si, elas são mais reservadas, né? Quando você bate na porta da casa dela para ela abrir, geralmente isso é mais com dificuldade. Há uma igreja que faz um bom trabalho, o irmão sabe, que muitos nem consideram eles como evangélicos, né? Não vamos entrar nesse tema, seria o Testigo de Jeová, que faz um trabalho muito bonito, né, de ir em casa, né? E aqui em Madrid, eu conheci igrejas grandes de Testigo de Jeová e todos eles são espanhóis, batizados e crentes. Então, quer dizer que tudo funciona, irmão Raimundo, tudo funciona, né? Basta ter homens e mulheres preparados e com desejo, e tem que ter muita força de vontade. Eu falo que às vezes que eu tenho muita vontade, sou aquele um pouco de colocar fogo, né? Incentivador, mas quando parte para o ataque, eu sinto medo, mano. Me dá uma tremedeira. Não sei se é porque eu não estou acostumado. Sinto muita vergonha e eu preciso de oração para que Deus me ajude também nesse tempo. Até porque o meio que a gente cresceu, você não podia orar com qualquer um, você não podia pregar numa praça, você não podia... Então, querendo ou não, isso acaba que ficou dentro, ainda tem alguma coisa. Mas a gente vai sendo liberto, irmão Wagner. A Bíblia fala, né? Renovar nossa mente pela palavra. Então, nós vamos chegar ao ponto de servir a Deus nessa parte. Porque, primeiro, evangelizar todo mundo tem que evangelizar, é a ordem de Jesus. Mas também existe o evangelista, que são um dos 5 dons ministeriais, lá de 4 de Efésios, né? Que aí fala que o evangelista, ele é meio doido mesmo, ele não... O pessoa que tem um dom, ele, como Filipe, a gente vê, né? Quando anunciou para o eunuco, Deus mandou ele lá para encontrar com o cara, ele saiu correndo atrás do carro do eunuco. Então, são coisas que às vezes o evangelista faz que sai um pouco do normal, mas é para alcançar vidas na direção de Deus. É verdade, glória a Deus. Então, esse irmão Gonçalo, quando eu saio com ele, eu deixo ele na frente, porque Deus faz as coisas tudo perfeito, né, meu mundo? Verdade. Quando eu encontro, por isso tem que o senhor fala que 2 em 2, né? Porque sempre vai ter um que vai, muitas vezes, quando ele
afasta. Então, eu ia com o irmão Gonçalo, e aí eu pegava o meu medroso e o irmão Gonçalo bem para frente, né? Aí o que ele fazia? Ele abordava as pessoas, e quando ele ia conversando, aí ele tinha dificuldade. Quando ele tinha dificuldade de falar, eu entrava. Aí contava uma obra, um testemunho, parava ali um mendigo, que aqui também tem mendigo, todo lugar tem, né? Menos, claro, bem pouco. E a gente contava uma obra ali e tal. Então é muito maravilhoso. Mas uma coisa que todos que estamos aqui, e eu aprendi em todo esse tempo, e nós nunca aprendemos tudo, nós sempre estamos aprendendo, que o evangelismo depende de um trabalho muito profundo e longo para alcançar hoje em dia, eu falo hoje em dia, né, para alcançar as pessoas. Não é só falar, entregar um panfleto e deixar para lá, irmão Raimundo. Tem que constituir uma amizade, tem que chamar fora de um culto, né? Essa é a nossa intenção, né? Eu oro muito a Deus que Deus prepare um lugar amplo, numa chacrinha, em algum lugar, a gente marcar comidas, invitar essas pessoas para poder ouvir hinos, né? Irmãos que cantam, né? Que a música ela envolve demais, ela penetra a alma, né? Ela expulsa a tristeza, ela traz alegria, a música é muito fundamental, eu creio que a música é muito fundamental na parte evangelística. Então, essa amizade, esse círculo de amizade que a gente tem que fazer com essas pessoas para que ajuda elas a entender os mistérios de Deus. Não é todos os casos, né? Tem pessoas que ouvem ali em poucas palavras, ela já compreende, ela é convertida, mas vemos que não esses são casos mais raros, né? Porque realmente, igual o senhor falou, precisa de um acompanhamento. Porque às vezes você ouve a mensagem de Jesus e você crê, aquilo lá ferve no seu coração, você crê, mas e depois você chega no outro dia e você fala, e agora, né? E agora, o que eu faço? Então, se não tiver pessoas para acompanhar também, se a pessoa não se inserir no meio de uma igreja, porque hoje, assim, nós temos uma ferramenta muito boa, que é a internet, a gente consegue alcançar muitas vidas, mas a internet é um pouco limitada nessa parte de criar um relacionamento, de criar um vínculo com uma igreja local, porque é necessário ter uma igreja local, aquele irmão precisa trocar experiência, ele precisa ver, conhecer como que realmente é uma vida cristã. E às vezes, se você chega num lugar, sei lá, os crentes estão lá tudo com a cara ruim, tudo de mal com a vida, tudo chateado, a pessoa olha e fala assim, não quero isso para mim não, ser crente é ficar desse jeito, ninguém quer, sabe? Então, tem que ter uma alegria, tem que ter igual o senhor falou, um lugar para comer, uma comunhão, ouvir música, tratar de assunto de dia a dia, que às vezes nem é de igreja, para a pessoa ver que crente é um ser humano normal. Embora não sejamos deste mundo mais, mas nós estamos nele ainda. Nosso reino é o reino eterno, mas nós trabalhamos, nós temos que pagar nossas contas, né? E a gente tem uma vida aqui. E as pessoas têm que olhar para nós e entender que além da gente ter isso, a gente tem algo maior dentro da gente. Que na hora da dificuldade a gente tem para quem pedir ajuda, que é Jesus Cristo. A gente tem uma vida além dessa vida que nós vivemos. E que às vezes deixa as pessoas muito presas nisso. Deixa as pessoas muito presas e às vezes até esquece de Deus, até mesmo próprio crente. Sabe? Se não tiver uma constância, se não tiver ouvindo uma palavra, se não tiver ouvindo um louvor, é difícil. Então, realmente precisa de uma igreja preparada, igual o irmão falou. É verdade, irmão Raimundo, porque esse tema, até hoje tem muitos desengrejados, né? Eu mesmo, eu saí, né, da outra denominação, por esses temas, né, e alguns outros, mas, até perdoa, eu vou tem alguns aqui, eu paro um pouquinho aí, tem uns comentários de alguns irmãos, e os irmãos que estão assistindo, né, perdoa nós, me perdoa a mim, eu peço perdão, se eu falar alguma coisa que venha ferir algum irmão, tá bom? Meus amados irmãos. Eu já peço, se eu falar também. Tá bom? Eu já penso antecipado, né? Tem aqui alguns comentários aqui, né, que depois a gente vai ler de alguns, tá bem? Algumas perguntas depois, né, irmão Raimundo? Vamos abrir espaço, se alguém quiser fazer alguma pergunta, né, tá bom? Tem a Rosilene, essa Rosilene Uruguai é a minha irmã, ela é um pouco brava, né? Ela serve a Deus na congregação, minha mãezinha, todos, muitos outros, e muitas pessoas amadíssimas, que é da minha família, que eu amo demais, serve a Deus aí, e eu amo, e vou seguir amando, e
eu creio que ele vai seguir amando eu também. Por mais que às vezes que, né, surjam algumas críticas. Liga não, viu? Perdoa nós. Que é tem uma pessoal lá da igreja. Tá melhorando, viu, meu Raimundo? Tá melhorando. Não vamos tocar em assunto de igreja, mas tá melhorando e cada dia vai melhorar mais. Então, nosso tema aqui não é criticar nenhuma denominação, nosso tema aqui é falar sobre a parte evangelística para a honra e glória de nosso Deus e para que vocês possam também desfrutar e tirar alguma coisa dessa conversa, porque tudo é para a honra e glória de Deus, né? E a nossa missão na Terra, aqui eu vou falar da igreja, né? É por isso que é muito importante ter uma comunidade, né? Desde o começo, quando o Senhor Jesus começou o ministério, ele já formou uma comunidade. Os apóstolos estão juntos, reunidos, orando, cantando, buscando a Deus, sentir esse calor um com o outro, né? Essa amizade, essa coisa fraterna, né? Isso aí Deus criou em nós, não tem como se fazer uma igreja virtual. Hoje, por meio da pandemia, foi o único meio, né, que nós usamos, mas fora disso é muito importante e temos que buscar a estar unido em uma igreja, olhando para o rosto de um ao outro, perto, né, não muito perto, né, 1 metro de distância ali, e é tão gostoso conversar com os nossos irmãos e amigos, dar um abraço, falar das coisas de Deus. Mas também, né, essa maravilha que Deus já tinha preparado, né, desde a fundação do mundo, a internet, né, para cumprir muitas profecias que já foi feito, né? E aqui nós estamos lá no Raimundo no Brasil, nós aqui na Espanha, e conversando um com os outros, e este monte de grupo de irmãos aí, cada um na cidade, em lugares diferentes, e aqui participando para a honra e glória de Deus. Então é muito importante uma comunidade para receber estas pessoas, né, e demonstrar o amor para ela. É muito interessante o amor. Sem amor, nada feito. Porque o que passa aqui, meu Raimundo, que já passou, é uma coisa que pode ser que passou aí na igreja do irmão, e eu tenho certeza que o irmão sempre está corrigindo. É sobre, por exemplo, nós convidamos um espanhol e ele congrega, está tudo bem, e no final do culto acontece uma coisa. Porque os brasileiros, quando eles vão conversar um com o outro, eles começam a conversar em português. Tem um irmão nosso que ele está parado, né? E ele ficava muito sentido, isso acontecia, né? E eu vinha sempre exortando a igreja nesse sentido, mas às vezes que a gente esquecia de exortar ou de falar, e eles começavam a fazer grupinhos, né, isolado, e começar a conversar em português e deixava a visita até o próprio irmão de lado. Então, ele se sentia como fora da caixa, tá entendendo? Ele começou fora. Então, isso era muito ruim, e é coisas que a gente, aqui, um trabalho que nós vamos ter que fazer com muita colocar muito empenho nesse sentido, que quando os irmãos terminar os cultos, tem que falar tudo em espanhol. Aqui os cultos, claro, atendo tudo em espanhol, porque tem irmãos da Romania, tem irmãos espanhóis, então não tem como ser em português, né? Até quando o irmão vinha aqui atender um culto aqui para nós, né, tem a liberdade, né? Então, mas a gente pode traduzir, fazer a tradução, e o nome de Deus é glorificado. Mas quando eu for, eu vou falando espanhol. O também, eu creio que o irmão, se já fala um pouco, pode chegar aqui e deixar... Mas isso é importante, assim, aqui, como é tudo em português, a gente não tem essa dificuldade específica, mas só para o irmão entender, por exemplo, eu sou pastor, mas eu tenho o meu pastor. Se fosse aí na congregação apostólica do irmão, eu teria o ancião, eu seria o cooperador. Aí, então, eu tenho o meu pastor Sidney aqui, a esposa deles. A gente já tentou fazer um grupo para recepcionar as pessoas, que seria aquelas pessoas que têm facilidade de falar, de se comunicar, que são pessoas mais extrovertidas. Mas a gente ainda não conseguiu, assim, a liga, assim. Mas seria uma ideia para o irmão. Pega aquelas pessoas que têm mais facilidade, que são mais extrovertidas, e coloca para eles receber, para ficar falando em espanhol com os irmãos que chegam. Eu acho que dá fruto. Porque, que nem o senhor falou, a maioria é brasileira, mas às vezes uma das coisas seria essa. Ele não se sente ali integrado ali aos irmãos. Fala, não, isso aqui é um grupo de brasileiros, isso aqui, entendeu? Eu imagino que às vezes os irmãos sentem isso. De repente seria um bom irmão.
está pensando em pessoas específicas. Isso, esse era o plano. Esse era o plano, o irmão tocou na fonte, esse é o plano. Mas, ultimamente, temos muita dificuldade. A seara é grande, os obreiros são poucos, irmãos. Tem poucos irmãos preparados. Sofre isso aqui também. Porque aí alguns que conversam demais, irmão sabe, conversar demais dá bom dia a cavalo, né? Aquele ditado nosso. Tem que ser pessoas muito prudentes, sorridentes, que podem tratar com carinho, saber entender, né? Porque talvez a visita ela chega da primeira vez, uma mulher talvez do mundo que chega com uma roupa não muito adequada, segundo a nossa tradição, né? Numa igreja tem de ir bem portadinha, mais bem vestidinha, mas vamos ver, é uma visita, então ela vai ter que tratar olhar com olhar. É muita coisa, irmão, é muita coisa. Tem gente que ele olha de rabo de olho, isso é muito grave, né? Chega uma visita, senta do lado, eu sempre exortei isso na igreja, irmãos. Deus deu a graça de atender muitos cultos em Madrid, na Central, e teve palavra que eu já toquei muito nesse assunto, já toquei várias vezes, irmãos. Isso tinha de falar cada culto, se fosse verdade. Na verdade, tem necessidade de falar cada culto. A visita chega, senta do lado, e a pessoa não tem nem um pouco de... Eu não sei que eu vou usar a palavra, eu não quero usar a palavra meu do Cristo, de olhar para o lado, já que você não teve coragem de ir na rua evangelizar e buscar e trazer, está dentro da igreja, pelo menos olha para o lado e disse, meu irmão, bom dia, boa tarde, a paz de Deus, paz do Senhor, já que não pode dar abraço, e dar um sorriso e dizer, seja bem-vindo, e estou aqui para te ajudar. Então, tem que estar preparada a igreja, e o que o irmão falou aí é muito bom, preparar alguns irmãos para poder dar atenção para essas visitas, né? E isso é o caminho, irmão, esse é o caminho. E assim, tem muita gente que elogia, sabe, assim, porque a gente tem essa parte, tem um pessoal que vai receber na porta, a gente senta a pessoa, no final do culto a gente agradece os visitantes que vieram, a gente costuma dar uma lembrancinha para todo visitante, e ali a gente pega o contato, o telefone, geralmente é um copo com o símbolo da igreja, ou alguma coisinha. E todo mundo, a esposa do pastor, todo mundo que nos visita a primeira vez, na segunda-feira ela liga agradecendo, falando muito obrigado por ter vindo, seja bem-vindo quando você quiser. Então é um trabalho, assim, não é fácil, mas dá frutos. Por irmão ter ideia, a gente começou a nossa igreja, tem 3 anos somente aqui em Jataí. Hoje nós estamos em volta de 200 pessoas, mas nós somos uma cidade de 100 mil habitantes. E na pandemia, quando começou a pandemia, que fechou as igrejas, e Deus tinha mandado uma palavra falando que seria o ano da expansão. Aí logo no início do ano fechou tudo. Fechou tudo por causa da pandemia. Irmão Wagner, Deus abençoou de um tanto que a gente saiu de 2020 para 2021 agora, de uma igreja de 6 metros de largura por 15, uma igreja que cabe sentado ali, se espremer as cadeiras, cabe umas 500 pessoas. Então, na pandemia, Deus multiplicou. Então, quando Deus quer, Ele abre a porta onde a gente nem imagina. Mas a gente tem que fazer nossa parte. Deus coloca as ferramentas na nossa mão, coloca a inteligência, e a gente tem que trabalhar. Sabe? Glória a Deus, que maravilha, meu irmão, muito contente. Então, uma coisa eu quero deixar aqui frisado, né, que quando a gente fala assim, que na igreja acontece isso e aquilo, não significa que são todas as pessoas, né, na igreja que faz essa atitude, né? O que eu quero relatar aqui, deixar bem claro para irmãos nossos de várias denominações que estão assistindo, é que isso acontece em várias igrejas, é que nós devemos, como ministro da palavra, temos que estar sempre exortando, ensinando o nosso povo para nesse sentido, é isso que eu quero dizer, não é todos, viu? Na igreja onde eu fazia parte, tinha muitos irmãos amados também, que tinham essa preocupação. Muitos, não, assim, um pouco, não muitos, eu estou falando com uma porcentagem muito alta, não sabia receber, né? Mas até para quem sabe receber, é bom ficar lembrando, porque às vezes a gente se acostuma tanto e vai ficando, quando a gente assusta, já não está fazendo mais. Então é bom lembrar, não é cobrando ou falando que alguém é isso, aquilo, não. Mas são coisas pontuais que acontecem e a gente tem que corrigir. Então, irmão Raimundo, aqui, como o irmão falou que tem vários irmãos, né, que tinha muito desejo de conhecer o evangelismo aqui, então nós estamos aqui
esperando aqui, né, já que aí eu creio que aí sempre está sobrando, né? Brasil sempre é farturento, né? Então estamos esperando aqui de braços abertos, né, evangelistas aqui, obreiros para poder ajudar aqui, que a Espanha é grande, é 48 milhões de habitantes, né? 48 milhões, Você né? tá falando isso, minha filha tá pulando aqui, doidinha. O sonho dela é fazer missão. Tem Valladolid, aqui tem uma cidade, aqui tem muito trabalho, irmão Raimundo, tem muito trabalho. Tem uma cidade que é chamada Salamanca, ela está a 120 quilômetros da minha cidade. Lá tem uma irmã batizada, tem, né, mais outros irmãos que estão ali, tem algumas igrejinhas evangélicas. É uma cidade eu creio que ela tem uns 200 mil habitantes. E falta muito, muito, muito. Aqui tem outro Burgos, tem mais um pouco de irmãos ali. Falta obreiros, falta obreiros. Mas, irmão Wagner, por exemplo, eu imagino mesmo a falta que às vezes o senhor sente, porque se a gente pega, por exemplo, minha cidade tem 100 mil habitantes, tem igreja para todo lado, todo canto tem igreja. Por exemplo, a igreja que o irmão era, só para o senhor ter ideia, eu imagino que hoje ela deve ter 16 aqui na cidade, 16 congregações na cidade. A Assembleia de Deus deve ter umas 40, 50, numa cidade desse tamanho. E mesmo assim tem muitas pessoas que não conseguem, ninguém chega nelas, sabe? Então, mesmo com esse tanto de gente, mesmo com esse tanto de igreja, tem pessoas que ainda não receberam a palavra, tem pessoas que ainda não receberam um Jesus te ama, que seja, sabe? Então, eu imagino a falta que o senhor sente aí mesmo, porque é grande, a seara do senhor é grande e os obreiros estão pouco, sabe? Amém. A gente tem que... Irmão, eu sou... tinha um comentário aqui que eu queria ler. Pode ler, fica à vontade. Eu não sei se o irmão está olhando os comentários ali, claro. O que eu quero dizer aqui, irmãos, tomar muito cuidado. Né? Irmão Raimundo sabe, um conselho da minha parte. Então, cuidado, é bom, a gente fica feliz dos irmãos colocar o comentário, né, para a gente saber o que os irmãos estão pensando, né? Mas cuidado muito com palavras, né? As palavras dói muito e pode ferir, né? Eu posso errar, porque quem fala mais erra mais, não? Mas eu erro muito porque eu falo muito, né? E o Raimundo também, creio que todos nós temos nesse... Mas nos comentários tomar cuidado, tá bem? Que eu ouvi aqui que parece que sempre dá uns roçazinhos aí, uns com os outros, nos comentários, né? Cuidado. Eu não vi, não tô acompanhando os comentários. Acabei me tirando um pouquinho a atenção aqui. Mas tá bom, fala, irmão Raimundo. Se o irmão quiser ler o comentário aí, tá bom, irmão? Não, fica à vontade, eu tô vendo os meninos aqui comentando. Essa Elisa aí, Penaforte, é minha filha. A Elisa Mela é lá da igreja. A Cássia também Então, pessoal aqui, depois a gente vai comentar. Mas se o senhor quiser responder alguém, fica à vontade, irmão Vale. Tá bom, aqui, glória a Deus. Tá bom, agora o irmão pode falar um pouco, o irmão, vamos fazer aqui, né, com o Vitor, né? Irmão Vitor, fica à vontade. Na parte do evangelista, ele quer falar uma parte que é bastante importante para nós. Ele trouxe isso para mim nos últimos dias. Eu achei de extrema importância. Irmão Vitor, fala um pouco para nós. Eu queria compartilhar com os irmãos a minha experiência em Portugal, para os irmãos terem uma ideia. Na Espanha, o irmão Wagner já falou. Em Portugal, para os irmãos terem uma ideia, a Congregação Cristã, que é a igreja que eu pertenço, considero que eu pertenço, né? Porque ainda não informei a ninguém que já estou no ministério da Assembleia Cristã, ainda não foi informado. Os irmãos, meus anciãos, os meus cooperadores ainda não foram informados. Vai começar sendo informado por aqui. Vai começar a ser informado por aqui, já está chegando as informações. Então, irmãos, lá em Portugal, a grande maioria dos membros da Congregação Cristã são brasileiros. Outras igrejas que eu congreguei, evangélicas como Sara Nossa Terra e uma outra, era a grande maioria brasileiros. E só que tem um engraçado, no norte do país, na região do Porto, 80-90% dos membros da congregação são portugueses. E na França, e na Inglaterra, eu também já tive a oportunidade de congregar na Congregação Cristã, e lá também a grande maioria é brasileiro, só que na França tem um porém, também há muitos portugueses. Mas isso também há uma razão de haver muitos portugueses, que os portugueses, numa determinada altura, antes de 1974, quando Portugal estava em ditadura, eles emigravam para a França, e por isso, então, é que a gente encontra a razão de haver tantos portugueses.
Eu queria fazer um comentário que a irmã Rosilene, a irmã do irmão, comentou sobre a congregação. Nós não queremos dizer que eles não façam o evangelismo, né? Eles fazem muitos conselhos. Eu escutei, por exemplo, dos irmãos falando que nós devemos ter um testemunho, uma luz que deve brilhar de nós, e que as pessoas verão isso e serão atraídas. Isso passa por seu evangelismo. Só que eu considero que isso não seja tudo. Nós devemos ter um foco maior, não é, irmão Raimundo? Esse é o dever de todo cristão, né? Um dever, é a base ali do cristianismo, é espalhar a sua mensagem, a base, né? O dever do cristão é dar testemunho, né? Isso não é forma, é uma forma de evangelismo, porque se evangeliza e não dá testemunho, cai por terra, não? Vale mais o testemunho do que 1000 palavras. Exato. Mas não isola que isso não desfaz que todo cristão tem que ter o bom testemunho. E a forma de evangelizar não é por testemunho. Exato. Então, o testemunho está incluído dentro do evangelismo, só que o evangelismo não pode ficar preso só nisso, né? Temos todas as estratégias que os irmãos têm falado, panfletos, música. Nós aqui estamos bem no início da nossa igreja, mas já temos pessoas para nos acompanhar, nos ajudar. Temos uma orquestra muito maravilhosa, temos uma flautista muito maravilhosa, um irmão que toca sax, que é o filho do irmão Wagner, temos organista, temos o irmão Guilherme que toca violino, então a orquestra está muito bonita e nós queremos usar essa orquestra também para chamar a atenção. Mas, em relação às estratégias do evangelismo, irmãos, nos últimos meses, irmão Raimundo, Deus tem me cobrado, me alertado muito para um determinado ponto. Em oração, antes de me mudar para cá, antes de Deus nos colocar no ministério, Deus tem cobrado isso, tem nos feito ver essa necessidade, que é o seguinte, eu queria então ler para os irmãos algumas passagens, para os irmãos compreenderem qual que é esse ponto, essa estratégia fundamental, que eu acho que é fundamental para ser pregado o evangelismo. Por exemplo, em Mateus 10:1, quando o Senhor juntou os 12 discípulos para enviá-los a evangelizar, Cristo falou para eles não evangelizarem na terra de Samaria e não aos gentios, ficar apenas pelos judeus. Então nós vemos a importância, nesse detalhe, nós vemos a importância de educar primeiro os domésticos, que é esse nosso trabalho agora no início, instruir os domésticos, né? Mas não é esse ponto que eu quero frisar. É a questão que quando Cristo foi enviar os apóstolos, primeiro, antes dele enviar, ele fez uma coisa muito interessante, que foi, vou ler para os irmãos, Mateus 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre os espíritos imundos para os expulsar e para curar toda a sorte de doenças e enfermidades. E mais à frente, primeiro ele deu essa ordem, deu o poder para eles contra os espíritos malignos, contra todas as doenças. Primeiro deu esse poder para eles. E depois, logo a seguir, em Mateus 10, capítulo 5 e 8, irmãos, está escrito assim: a estes 12 enviou Jesus, dando-lhe as seguintes instruções: não tomeis o rumo aos gentios, nem entreis na cidade dos samaritanos, não é? Que nós já falamos sobre isso, mas de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pregai o reino de Deus, o reino dos céus, curai os enfermos, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expeli os demônios, de graça recebestes, de graça dais. Então nós vemos que aqui, quando Deus foi enviar os primeiros assim evangelistas, né, penso que possamos chamar assim, Deus deu poder sobre eles para expulsar os demônios, para ressuscitar os mortos, purificar os leprosos, curar todas as enfermidades. O mesmo aconteceu em Lucas 9, que relata a mesma passagem, né? E Lucas relata da mesma forma. Primeiro, o que aconteceu? Lucas 9, versículo 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder. Primeira coisa, poder. Poder e autoridade sobre os demônios para efetuarem curas. E os enviou a anunciar o reino de Deus. Pronto, temos essas duas passagens que é bom a gente pensar que está muito, muito esquecida essas passagens. Nós falamos muito... Deixa eu só comentar aqui um pouquinho, aí eu já devolvo para o irmão. Quando Jesus envia eles só primeiro para os judeus, o irmão falou assim, não, nós devemos primeiro cuidar dos domésticos. Na verdade, quando Jesus os enviou, os judeus ainda não tinham rejeitado. Jesus veio primeiro para os judeus. Então, por isso que ele enviou para eles. Tanto que quando o Espírito Santo desceu lá em Atos 2, naquele dia
se converteram quase 3.000 almas e já não eram mais judeus. Tinha de todos os cantos do mundo lá. Mas o que o irmão vai falar realmente, que já leu, é muito importante. O evangelismo é acompanhado por sinais, por cura, por libertação, por expulsar demônios. Porque o próprio Jesus falou, se você não crê em mim, crê pelo menos nos sinais que você está vendo. Então, o evangelista ele tem que ser acompanhado desses dons, dos dons de cura, dos dons de operação de maravilhas, ele tem que dominar a palavra. O evangelista é muito puxado. E só falar para o irmão Wagner, que às vezes que Deus colocou no coração agora, que às vezes ele preocupou, que ele fica meio assim do evangelista, na posição que o irmão está hoje, por exemplo, o pastor, o senhor é ancião, mas é como se fosse um ministério de pastor. Muitas vezes ele não tem a condição de fazer o evangelismo, porque ele tem que cuidar das ovelhas que já estão lá. Então, o senhor está do lado aí do irmão missionário, e ele que vai ajudar o senhor. Ele vai trazer as pessoas para o senhor cuidar. Pode continuar, meu irmão, perdão, pode continuar. Então, Ramon, essas duas passagens nos levam a ver a importância dos sinais, dos prodígios e das maravilhas, que é isso que o Senhor Deus, nos últimos meses, tem me cobrado de forma muito intensa. Mas você está te cobrando é porque ele quer te usar. Eu espero bem, que eu quero ver essas coisas. As maravilhas têm que fazer parte da nossa vida como cristãos, né, irmãos? Irmãos, só mais um detalhe para os irmãos que estão assistindo. Vejam bem como que os sinais, prodígios e maravilhas estavam sempre presentes nos evangelistas. Por exemplo, em Atos 8, versos 5 e 8, está escrito o seguinte: Felipe, que era evangelista, era chamado de o evangelista, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes as coisas que Felipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Vejamos os sinais acompanhando. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Amém. Está rebotando. Está cortando? Acho que o volume do som do irmão, se o irmão baixar um pouquinho, de forma que o irmão consiga ouvir, eu acho que vai melhorar. Está dando como um eco, né? Como é? Espera aí. Nós escutamos a nossa voz de volta. Melhorou? Sim, vamos falar aqui. Pode falar, que eu acho que agora vocês vão... Baixei um pouquinho. Tá ótimo. O irmão conseguir ouvir, tá ótimo. Estou ouvindo bem. Isso, parou de dar eco. Então, o que o irmão leu lá no versículo 8 é muito importante. Você vê, houve grande alegria na cidade. Por que houve grande alegria na cidade? Porque chegou a salvação, chegou a pregação de Jesus Cristo. Então é isso que a gente tem que conscientizar, que a gente tem que levar, é alegria mesmo. É falar que Deus é bom, sabe? Que Deus cure. E o evangelismo é acompanhar todos esses sinais. É para expulsar o demônio, é para curar o enfermo. Se você vê, nossa Deus, esses 3 anos eu tenho aprendido tanto, tenho visto tantas pessoas com a vida mudada mesmo em Cristo Jesus. E cada dia que passa parece que eu fico mais maravilhado com o que o Senhor quer fazer e está fazendo. Então, se Deus está cobrando o irmão, começa a buscar. Sabe, porque o irmão batizado no Espírito Santo, assim, fala em línguas. Uhum. Então, está dentro de você já, meu irmão. Começa a orar, começa a buscar, fala em línguas. Quando Deus mandar colocar na boca do irmão, Deus vai usar. Se Deus está cobrando, é porque Ele quer usar. Sabe? E a gente tem que estar atento para as coisas. Primeira coisa, o irmão está se achando na palavra. O irmão está lendo esses capítulos, esses versículos falando de missões e está queimando no coração do irmão. É uma confirmação de algo que já está dentro. Agora é a parte do irmão ir e fazer. E Deus vai acompanhar. Deus vai ajudar. Amém, irmão. Amém. É verdade. Nós estamos buscando para deixar isso. bem claro, não é necessária todo evangelista, eu acho comigo. Não é uma regra, né? A mensagem não é uma regra, né? Claro que através dos sinais, claro que as pessoas chamam muito mais atenção e muitas pessoas pode crer, não? De forma mais... porque eu vejo bem separado na Bíblia o evangelismo, que é o que nós todos temos que fazer, que às vezes da gente falar, da gente anunciar, da gente mostrar com o nosso testemunho, como o irmão falou, e o ministério do evangelista.
O ministério do evangelista, Deus abençoou muito com esses sinais. E não é necessário, realmente não é necessário. Sabe, às vezes você falar para um cara, sei lá, você ligar para o cara e falar com ele, que Deus colocou no seu coração, vai fazer, ele vai crer. Porque a palavra fala que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Então, não adianta nada eu ser eloquente, ser isso, ser aquilo, se o Espírito Santo não tocar no coração da pessoa também. Mas é porque eu consigo ver dois momentos distintos. O evangelismo, a comissão, que nós fomos comissionados a levar o evangelho, toda e qualquer pessoa que crê em Jesus, e o ministério do evangelista, que é aquelas pessoas que Deus separa para a obra mesmo, que Deus separa para o campo, aquelas pessoas que vão estar lá no... usar um termo assim da roça, que vai segurar no chifre do boi mesmo. Então eu consigo ver essa diferença, mas realmente não é necessário. Sabe, às vezes a pessoa crê... Eu conheço gente que se converteu assistindo aqueles programas de televisão. Se for para a gente pensar, muitas vezes a gente até critica, né? Mas eu conheço pessoas que se converteram vendo um programa de TV. Então, Deus trabalha no coração do homem, porque quem realmente faz a obra é o Espírito Santo no coração da gente. Glória a Deus. Exato, irmãos. Realmente não é uma regra, não é? Por exemplo, a mulher samaritana não fala que ela operou nenhum milagre, nenhum sinal, nenhum prodígio. Ela anunciou. E esse a gente vê que é o dever de todo cristão anunciar. Aconteceu com ela, né? Ela viu a profecia ali com ela, né? Mas depois ela foi e anunciou aos demais e muitos creram. Né? Então, muitos creem sem sinal, sem prodígio, não é necessariamente. Mas, claro, eu creio que o evangelista, alguns recebem o dom, esse dom da cura. Não é todo evangelista que tem o dom da cura, não é todo evangelista que tem um dom de expulsar demônio. Eu creio que tem evangelista, claro, que pode, ele já recebe um pacote completo, né? Ele já tem o dom da cura, já tem o dom de expulsar demônio, tem o dom de evangelizar, mas isso não é a regra para todos, né? Eu creio que, claro, se tem, né, glórias a Deus, mas se não tem, a mensagem, né, do evangelho, as boas novas, né? O evangelho já fala tudo, né? Levar as boas novas, as boas notícias que Cristo salva, e só por meio dele nós temos a salvação e a vida eterna. Exato. Irmãos, então, só para concluir um pouco também, por exemplo, os irmãos verem como que isso tem que ser acompanhado, por mais que não seja uma obrigação, não é? Mas nós podemos, não há mal nenhum em buscar isso, até porque Paulo também falou assim, que cada um tem a porção do seu dom, não é? De acordo à sua fé, de acordo àquilo que foi dispensado pela graça. Então não vamos obrigar que todos realizem milagres, não vamos obrigar que todos cuidem. Cada um vai estar na sua função de acordo ao seu dom, e nós vamos respeitar isso, que foi por isso que Deus nos criou, não é? Nós somos corpo de Cristo, cada um tem a sua função, então não há mal nisso. Agora eu só queria também ler mais uma passagem para os irmãos, e queria pedir também que os irmãos compartilhassem a live, se os irmãos verem que em nós os três, há a luz, há Cristo, ao compartilhar essa live, também estará evangelizando as pessoas, né? Estará levando, então, a luz para as pessoas. A passagem que eu iria ler era 1 Coríntios 2, onde Paulo fala o seguinte: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então, Paulo fala claramente que a pregação dele, né, que ele era um apóstolo, um homem do ministério, era fundamentada não... Também tinha o conhecimento dele, não vamos tirar essa parte, mas o fundamento eram os sinais, o poder do Espírito Santo. E, irmãos, eu vou falar sinceramente para os irmãos, não é uma obrigação para todos, só que o meu coração fica um pouco assim, se eu falo abertamente que não é uma obrigação para todos. Por quê, irmãos? Eu vou falar para os irmãos, explicar para os irmãos por que eu fico um pouco assim, se eu falo diretamente que não é obrigação de todos ou não, ou se todos deveriam ter essa obrigação de buscar, porque eu tenho visto, irmãos, que o reino de Deus, por exemplo, tem uma passagem em Lucas 9, quando Cristo expulsa um demônio, e Cristo fala assim, o demônio foi expulso, e vírgula, chegou o reino de Deus. Então, quando chega o reino de Deus, os demônios têm que sair, porque ele fala ali em consequência. O demônio foi expulso, em Lucas 9, portanto, chegou o reino de Deus. Logo nos primeiros demônios que Cristo Jesus expulsou. Então vejamos, irmãos, quando um reino toma conta de uma região e chega outro reino, o reino que está lá, ele tem que sair. Então, quando Cristo
chegou, que a primeira demonstração dele foi expulsar os demônios, foi expulsar os espíritos malignos. Aqui chegou o reino de Deus. Tem a oração do Pai Nosso, que Cristo nos ensinou também, que ele falou assim, como é que nós deveríamos orar. E logo no princípio, como é que nós oramos? Senhor, venha o teu reino. Então, querendo ou não, Cristo nos estimulou a clamar para que o seu reino venha. Se quando o reino venha, o outro reino que domina a terra tem que sair, então tem que ser também, querendo ou não, uma necessidade nossa de fazer com que o reino das trevas saia, expulsando os demônios, discipulando, ensinando as pessoas, não é? Então, irmãos, por que eu também falo isso? Que, querendo ou não, me parece que é um pouco que todos deveriam buscar isso, né? Não cobrar das pessoas, mas estimulá-los a que eles busquem. E é isso que o irmão Wagner pediu para eu falar aqui na live. Por quê, irmãos? Quando Deus nos criou, a gente percebe no Gênesis 1 que o propósito de Deus ao criar o homem está ali logo na primeira ordem que Deus deu para o homem, dominar e sujeitar a terra. Primeiro Deus fala, é em minha imagem e minha semelhança, que isso aí nós temos que destrinchar essas duas palavras, mas eu tenho compreendido que a imagem e semelhança, isso é muito importante, irmãos. A nossa imagem e semelhança de Deus, o que significa? O que significa sermos imagem e semelhança? Tendo em conta que ali Deus está criando o corpo espiritual do homem. O corpo material foi criado no capítulo 2, e ali foi então o corpo espiritual. Ele está falando que nós seremos semelhantes ao Senhor. Teremos a mesma função que Ele, a mesma função que Deus tem no universo, que é governar o universo. Deus criou um meio chamado terra, colocou o homem lá e falou, vocês, como eu sou no universo, vocês serão aqui na terra. Isso é chocante falar isso, mas se nós lendo a palavra de Deus, é verdade, porque o Senhor falou assim, e vocês, em espanhol, tá a palavra senhorear. Primeiras ordens que Deus deu para nós conhecermos quem que nós somos, quem que está dentro de nós. As primeiras ordens que Deus deu para nós foi dominar e sujeitar, farei o homem a nossa imagem e semelhança, ele dominará e sujeitará a terra, dominar a sujeitar a terra, nós temos também que ver o que é isso, e depois também fala, em espanhol tá, e os homens senhorearão a terra, serão o senhor da terra. Então eu imagino assim, irmãos, que Deus é o criador de tudo, ele criou uma casa, por exemplo, um homem constrói uma casa, ele é o dono da casa, e ele aluga a casa para outra pessoa morar. Quando a outra pessoa vai morar, ele é o dono da casa? Não é, mas ele é o senhor daquela casa. E da mesma forma eu entendo que Deus tenha feito isso conosco, ele nos colocou aqui para senhorear, dominar e sujeitar a terra. Então, eu entendo também, irmãos, fazendo um resumo, que quando entrou o pecado, o homem espiritualmente ele morreu. Então Deus se afastou dele e ele perdeu o domínio e o ato de senhorear a terra. Por isso que em Gênesis, quando Deus deu a ordem também para Noé, para ele frutificar e multiplicar e encher a terra, ele deu as mesmas bênçãos que Deus deu para Adão, ele deu para Noé, só que faltou ali o domínio e o sujeitar a terra. E eu entendo, irmãos, que quando fala na palavra de Deus que o reino dele chegou, o reino é um governo, é um domínio, chegou o nosso rei, por isso que a palavra fala que nós somos reis e sacerdotes, ele nos fez reis e sacerdotes, chegou o nosso rei, o dono da casa, e agora ele nos dá poder para nós voltarmos àquilo que foi o propósito de Deus quando ele criou a terra, que é dominar e sujeitar a terra, e aqui nós vamos, então, exercer o nosso domínio sobre a terra. E o domínio passa por tudo isso. Curar os enfermos, libertar os leprosos, expulsar os demônios. Então eu creio assim que anunciar o reino de Deus é anunciar isso, é anunciar o poder de Deus, anunciar que nós somos reis nessa terra, até porque em Salmos também tem um versículo muito interessante que Deus fala assim que Deus deu a terra para o domínio do homem, para o homem ser o senhor da terra. Então, eu creio literalmente igual. Pode complementar, depois eu falo. Então, irmãos, eu tenho descoberto nos últimos meses, isso tem chamado muita atenção e eu quero abrir a boca, porque eu nunca vi alguém explicar o que é o reino de Deus. Eu achava que o reino de Deus era aquilo que ia acontecer no século futuro. Eu pensava que era isso. Mas não, o reino de Deus ele é para começar agora. E nós somos... Nós reinamos em vida. Em vida, nós temos que começar o reino de Deus em vida. Ó, igual o irmão falou, eu creio do mesmo jeitinho. O homem foi feito para exercer autoridade e domínio. Só que ele pegou isso e entregou na mão do inimigo. Exato. Só que a Bíblia fala lá na frente que por um homem, Adão, entrou o pecado. Por outro, segundo Adão, que foi Cristo, ele tirou o pecado, ele devolveu para nós o domínio e a autoridade.
E esse domínio e autoridade é sobre todas as coisas mesmo. É sobre os espíritos contrários, sobre a enfermidade, sobre... Nós temos esse poder, nós temos esse domínio. Não porque nós não somos alguma coisa, mas porque Cristo devolveu para nós. Cristo veio para restaurar nós o que a gente era lá atrás, sabe? Então, eu creio da forma que o irmão falou. Eu não... E tem gente que não crê, mas eu creio dessa forma. Irmão, e eu acho, irmão, fundamental nós abrirmos, nós tirarmos a nossa trombeta e tocarmos, porque as pessoas necessitam saber quem é que nós somos. Eu até falo, eu falo abertamente. Eu queria comentar agora, que o irmão falou assim, nós temos que entender quem nós somos. E essa é a coisa mais importante que nós temos. Nós temos que pegar a Bíblia, a gente tem que ler a Bíblia e se enxergar nela. E falar, isso aqui Deus prometeu para mim, se está na palavra, vai cumprir. Você entendeu? Não é só a palavra que é pregada. Não, Deus usa os irmãos que pregam, eu prego. Mas é o que está na Bíblia lá. Aquelas promessas são para a nossa vida. E nós temos que nos conhecer, nos achar na Bíblia. E quando nós nos achamos na Bíblia, irmão, aí é o reino de Deus chega. Porque nós somos embaixadores do Senhor. A irmã Elisa, evangelista, né? Irmã Elisa, que é filha do irmão, não? É minha filha. Da pena forte. Isso. Ela falou em Romanos 5,17, mira que lindo. Porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que receberam a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Por um entrou a morte, por outro a vida e o reino, não? Então, o reino, o poder da glória de Deus, a nossa tarefa é orar, consagrar, jejuar, né, e dedicar a nossa vida ao reino e o poder e as misericórdias, os sinais, como o irmão disse ali também, outros irmãos disseram, os sinais os seguirão aqueles que o creem, na segunda verdade, glória a Deus, né? Então, irmão, eu faço, né, um apelo para todos que estão assistindo aqui, que busquem o Espírito Santo. E a palavra de Deus também fala que o Espírito Santo vem sobre aqueles que o obedecem. Primeiro teremos que obedecer a palavra de Deus para receber o Espírito Santo. Quando recebemos o Espírito Santo, nada mais é que receber o próprio Deus em nós, a vida em nós. Quando nós recebemos a vida, pronto, nós podemos então cumprir com a primeira promessa que Deus nos deu, que é dominar e sujeitar a terra. E o domínio, o sujeito, o governo está na nossa mão. Nós temos que colocar isso na cabeça. Porque também, irmão Raimundo, eu vejo isso muito na congregação. E muitos que estão nos assistindo são da congregação, tenho família minha assistindo, e eu vejo muito um sentimento de que nós somos pobrezinhos, assim, pequenininhos, que está sempre sofrendo aflição, passando por provas. A palavra prova, desde pequena a palavra prova me irritava um pouco. Eu ficava nervoso quando eu escutava a palavra prova. Porque e eu via isso no meio, mas, irmãos, depois que nós conseguimos ter o conhecimento de que por Cristo, pelo perdão dele, a honra é toda para ele, não é nada para nós. É simples quanto isso. Deus nos fez como governadores. Da mesma forma que Deus é para o universo, ele fez para nós. Eu até risco falar a palavra Deus. A palavra Deus, tendo em conta que a palavra Deus é governo, é poder, é gerenciar, é governar tudo, nós somos Deus nessa terra. E a própria palavra Deus chamou Moisés de Deus. Quando Deus falou para Moisés, quando Moisés reclamou que ele não tinha boa fala e tal, ele falou assim, então tá bom, você chama Arão vai falar, eu falo as minhas palavras para você, e você será como Deus para Arão. Então isso não deve chocar, essa palavra não nos deve chocar. Esse é o nosso Criador, nós somos filhos de Deus. Deus no sentido de não de criador, de soberano. Deus no sentido de governo, de autoridade. Né? De eu falo, você fala, você está no meu lugar. Exato. Né? Tipo isso assim, mesmo. Representante, né? Como Cristo acabou membros do corpo de Cristo. Mira como é profundo, né? Se nós faz parte do membro do corpo de Cristo, o poder que estava em Cristo passou para nós, porque ele disse assim... voltou a dar interferência. Voltou a interferir, irmão. Porque ele disse, né? Os sinais que eu faço, vocês podem fazer muito mais grande. Então, na verdade, essa promessa está na nossa cabeça, né? O som está melhor? Posso falar um pouquinho? Melhorou, pode falar, irmão Raimundo. Posso falar? Deixa eu falar. Eu vou falar isso para o irmão. Primeiro que eu estou muito feliz, porque eu confesso que quando eu vim, eu fiquei um pouco receoso por conta da origem do irmão, e às vezes eu fiquei, será que vai chocar muita coisa e tal? Até porque eu trouxe os meninos lá e tal. Mas primeiro, quando eu vejo Deus usando os irmãos, o gênero do irmão, para falar as coisas da forma que eu creio,
da forma que eu tenho aprendido do Senhor, eu fico muito feliz e eu vejo que isso aqui realmente foi por Deus. Glória a Deus. E eu queria deixar para o irmão mais uma coisinha, para o irmão guardar no repertório do irmão. Você lembra da passagem do filho pródigo? E aí a passagem toda é focada no filho que foi embora, né? Mas quando ele volta e o filho que ficou reclama, o que o pai fala para ele? Falou, tudo isso aqui é seu e você nunca que quis usar, na verdade. Então Deus nos coloca, deu tudo para nós, está tudo na palavra, e muitas vezes a gente, por desconhecer, por não saber, não usufrui das bênçãos de Deus na nossa vida. Então eu só queria deixar isso para o irmão, para guardar no repertório do irmão também, que nós temos que entender que é nosso, nós somos filhos. Nós temos direito à herança do Pai. Exato. Por isso que também Cristo fala, eu nunca entendi essa passagem, ultimamente tenho entendido. Irmão Raimundo, tá dando volta, tá voltando a minha voz. Irmão, consegui eu não mexi aqui, tá baixinho. Pois é. Por que será? Sabe que é o nosso? Não sei, meu irmão, eu não entendo muito essas coisas, não. Eu baixei mais um pouco. Mas dá para falar. Vou afastar mais o PC. Exato. Se calhar se o irmão afastar da câmera, do microfone. Uhum. Irmãos, tem aquela passagem que fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. E eu tenho pensado que essa passagem, meus irmãos também me corrigem, né, se estivermos errados, essa passagem significa que Deus nos distribuiu os despojos, né, que ele veio aqui, conquistou o reino dele, distribuiu os despojos, que são os dons, e nós somos herdeiros de Deus, Deus deu o poder dele para nós, e nós somos co-herdeiros de Cristo, por isso que essa parte encaixa quando Cristo falou, maiores milagres que esses vocês farão. Tá aqui, ó, distribuição do o poder que estava em mim eu passo ainda para vocês, vocês são herdeiros diretamente do Pai, que o Pai vos criou, eu e o Pai juntos vos criamos, só que agora eu passo também o poder que estava em mim eu passo para vocês, por isso vocês vão fazer maiores milagres. Irmão, eu não vejo isso, eu não vejo esses sinais. A Bíblia é mentirosa? Não pode mentir. Então nós temos que estar firmado nisso. E depois que a gente conhece a nossa essência, o porquê que Deus nos criou, como que Deus nos criou dele, para ser imagem e semelhança, para sermos imitadores dele, para governarmos, para dominarmos o mundo, ter poder sobre ele. Por isso que Cristo falou, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai da semente, né? Você vai para lá para o monte, sair de um lugar e ir para o outro. E eu ficava me perguntando, mas por que eu vou fazer isso com o monte? Ou, por exemplo, Cristo, quando ele veio e secou a figueira, qual foi o objetivo de Cristo? Ele estava nos demonstrando, olha aqui, ó, o domínio sobre a terra. A árvore nada mais é que a terra, o monte nada mais é que a terra, nós temos domínio sobre a terra. Quando nós curamos uma pessoa, nós estamos o quê? Exercendo o domínio sobre a terra, que a pessoa é feita de carne, a pessoa é feita de terra, do pó veio, do pó voltará. Então nada mais é que você exercendo o seu domínio sobre a terra. E além disso, a gente está só fazendo o que Jesus mandou. É obrigação, né? Glória a Deus. Obrigação nossa. E satisfação e alegria, né, meu Raimundo? Amém. Nós já estamos na live com 1h20. Tá bem? Se o irmão quiser mais algumas perguntas ou falar algo mais... Não, irmão Wagner, eu estou tranquilo. Se não quer seguir um pouco mais, tá bom? Não sei se eu estou por conta de vocês. Então eu vou falar um pouquinho mais, que eu estou com vontade de falar. Pode falar. Nós estamos Pode falar que está me edificando aqui. Eu estou contente. Eu vou compartilhar com os irmãos os nossos objetivos. É assim, irmãos, é bom falar essas coisas porque nós cremos nas coisas que Deus fala para nós, então... se nós não contamos o que Deus falou antes daquilo acontecer, quando acontecer, ninguém vai falar que foi Deus, né? Agora, se nós contamos as promessas que Deus faz, quando acontecer, as pessoas veem, olha, realmente é Deus, né? Glória a Deus. Irmãos, e Deus né, nos últimos meses, que eu tenho falado aqui para os irmãos, logo quando eu cheguei aqui, eu falei para os irmãos, as pessoas têm que saber as promessas que Deus faz. E Deus tem nos falado que aqui nessa cidade, e o irmão Raimundo vai ser testemunha disso também, as pessoas estão assistindo a live, aqui nessa cidade o Senhor vai nos abençoar bastante, o evangelho do Senhor vai ser anunciado na cidade, vai ser impactante, e Deus falou isso para nós. Então, nós estamos confiantes. Então, o nosso objetivo que a gente coloca na nossa mente, que a gente tem que sonhar alto também, né? O nosso objetivo está em criar, o irmão não falou, mas criar uma ONG, uma organização não governamental, né? Para quê? Para podermos também, porque nós, irmãos, como é o corpo de Cristo, eu creio também que nós, como igreja, como corpo de Cristo, instituição na legislativa, na lei, como uma instituição, nós que devemos também tomar o domínio dessa parte e ajudar os pobres.
tem a Cruz Vermelha, não é? Mas a Cruz Vermelha não sei se vem da Igreja Católica. Por exemplo, em Portugal tem a Santa Casa da Misericórdia, que é da Igreja Católica. E eles dominam ali o atendimento aos pobres. Eles dominam. Então, nós temos esse objetivo também, estabelecer uma ONG, enviar recursos financeiros para os países em guerra, os países do Médio Oriente, enviar enfermeiros, médicos, atendimento. E também queremos, irmãos, crescer também ao ponto que nós temos que sempre pensar sonhar grande, que Deus também está em nós, de estabelecer também uma escola aqui em Valladolid, uma escola em um local de retiro. Por isso que o irmão Wagner falou também de uma chácara, nós queremos estabelecer uma escolinha numa chácara, para que as pessoas que desejam se afastar um pouquinho do cotidiano, da civilização, e se retirar um pouquinho para estar em comunhão, em jejum ali, retirado, né, como muitas igrejas fazem, mas isso para nós que viemos da congregação é muito estranho. Nós queremos então estabelecer isso, para que haja um desenvolvimento maior espiritual das pessoas. Glória a Deus. Sim, amém. Deus. Primeira coisa, vocês já estão fazendo, né? Já criou o desejo, já criou o desejo no coração. E agora é orar, pedir para o Senhor preparar todas as coisas. E vai acontecer, vai acontecendo. Porque o reino tem que crescer, tem que avançar e tem pressa. Exato. Assim, tem pressa. O mundo está, cada dia que passa, mais virado, assim, e a gente vê que se aproxima a volta do Senhor. E o que cair para nós, que Deus colocar no nosso coração, vamos para a obra, vamos fazer, e Deus abençoe, Ele vai abrindo as portas na frente. Eu creio. Porque aqui não é fácil, irmão. Até pedimos com certeza. Irmãos do Brasil, né? E quem sabe Deus manda aí alguns dos irmãos aí do Brasil para cá, para essa região, né? Para mais, que tem muitos lugares, precisa muitos de irmãos evangelistas aqui. Né, temos fé também que Deus pode mandar mais, né, irmãos daí, para ajudar aqui no evangelismo, né? Mas pedimos orações, porque quando um espanhol mesmo se converte, é motivo de fazer festa. É motivo de fazer festa. Festa dobrada. Não é brincadeira, não. Mas nada é impossível para o nosso Deus, né? E através do seu poder, da sua misericórdia, né, com todas as almas, né? Porque o evangelismo não é por revelação, né? Tem uma igreja que diz que o evangelho é só revelado, né? O evangelista tem que orar, Deus revela e fala, vai naquela pessoa. Né? Até faz, isso é bíblico, até acontece. Mas não é a regra, não é a regra. Exato. Não é regra. A regra é o tempo inteiro, tempo e fora de tempo. A palavra fala assim. Amém. No caso, isso acontece, mas a regra é evangelizar, levar a palavra a todas as pessoas, como está em Romanos 14, né? Como crerão, né? Como vai crer se não ouviu, né? Porque a fé é pelo ouvir. É por isso que Efésios 8 fala que a salvação é pela fé em Jesus Cristo. Então, a fé é pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. E como eles vão ouvir se não tem quem pregue? Como pregarão se não tem enviados? Então, por isso que a igreja tem que preparar evangelistas e missionários e enviar para pregar as nações. Então, isso é bíblico, né? Glória a Deus. Aqui, inclusive... Pode falar, meu irmão. Pode falar, irmão Raimundo. É porque aqui teve, antes da pandemia 2019, teve um evento evangélico muito grande aqui. Vocês provavelmente não acompanharam, porque é separado um pouco, mas chama Descende, né? O envio. E minha esposa foi, minha filha foi mais uns irmãos lá da igreja. Isso marcou a vida deles, sabe? E foi voltado para o envio mesmo, para as pessoas ir para a obra, para as pessoas ir para o campo, para ajudar na seara. Para o senhor ter ideia, em São Paulo eles lotaram o Morumbi e um outro estádio, aqui em Brasília, o Mané Garrincha. Foi um evento junto, três estádios juntos. E quem foi, minha esposa que foi, minha filha que foi, eles falam que foi assim algo tremendo e que realmente Deus está querendo pessoas para essa parte. Deus está querendo pessoas para ir, sabe, igual Isaías falou, envia-me a mim. Então ele está pensando que ele quer pessoas que estejam com esse desejo no coração. E eu sei que Deus vai abrir a porta para os irmãos, vai abrir a porta para os nossos irmãos que estão aqui também querendo ir para a missão. Deus vai preparar todas as coisas. E muitas vidas vão ser alcançadas, eu creio. Então, esses dias Deus preparou, irmão Raimundo, nós fomos
Nós ia na Ucrânia, né? Era a missão que nós tinha na Ucrânia. Até por isso nós demoramos um pouquinho mais para fazer essa live. E aí até que aconteceu que aqui lá está a pandemia, né? O país está em alerta vermelha, né? Entraram em quarentena, né? Então Deus preparou, nós foi até na Itália, congregamos lá com os irmãos, né? Foi uma maravilha. Os irmãos receberam nós com muito amor, irmão. O irmão colocou nós lá no púlpito para contar a obra e podia até pegar. Incrível. Na primeira vez, achei muito, muito, muito amor mesmo e ficamos muito felizes. Numa igreja, numa Assembleia Cristã, um pouco na mesma rama da Assembleia Cristã, né? Da igreja onde se congrega. Então, é incrível que na Itália tem muito cristão, irmão. Não sei, o irmão pode ver as estatísticas, a Itália tem muito crente ainda, tem muito cristão, amém, não só católico, pero evangelistas também, evangélico, né? E fomos na parte da Alemanha ali, uma cidadinha da Alemanha. Minha prima mora na Alemanha, e a Alemanha também é um país muito, muito cristão, né? Envolvendo, claro, católicos e evangélicos, né? Isso é bom. Mas as estatísticas que vai cair, né? Vai cair o número de cristãos, está caindo, não está aumentando. Então, vamos trabalhar para reverter isso aí. Para reverter esse quadro, né, irmão? O irmão tinha visto aqui uma estatística, né? Dentro de quantos anos que... Nos nossos jovens, aqui não, ao invés. Nas estatísticas dos jovens, a primeira página. Isso. Dos 18 aos 26 anos, uma estatística que eu vou passar aqui, irmão, que eu encontrei, de extrema importância, né? Por exemplo, nos países aqui da Europa, que seria Espanha, Dinamarca, França, Bélgica, Hungria, então mais de 50%, né, deles, né, já são ateus, né, agnósticos, ateus e agnósticos, né? E dos países do Reino Unido e no País Baixo, né, mais de 70% e 90% já são ateus e agnósticos. Então, tem uma probabilidade que, se segue assim, dentro de 100 anos, a Europa, na verdade, esses países que eu falei, né, exceto, eu creio, a Alemanha e alguns outros, já vai estar quase extinto, né, a religião cristã, na verdade. Porque as igrejas católicas já estão vazias, né? As igrejas católicas estão vazias. Os que são católicos, saindo para evangelizar ali, conversei com alguns, mais esses senhores que dão mais atenção, né? Os senhores, né? Esses mais idosos, né? E muitos testemunhos deles que, olha, meu filho, quando eu era jovem, né? Eu cria muito em Deus. Hoje eu já não creio mais, né? E a sua esposa e outros também, né? E outros, eu creio, mas eu não pratico, não precisa de igreja. Então, eles tomaram um pouco um trauma, né? Um trauma. Sofreram muito, a Europa sofreu muito, né? Nas cruzadas e tudo. Veio aqui em Espanha mesmo com como é que é o nome? O Franco, né? Na época do Franco, muitos gostam do Franco, mas o Franco foi um católico que mandava matar homossexuais. Ele era meio radical, né? Bastante assim. Então, eles têm um meio traumatizado com muitas coisas que aconteceram na Igreja Católica, como pedofilia, pedofilia, né, e algumas outras coisas. Então, quando a gente vai conversar com eles, dizem, não quero saber de igreja, não. Eu não quero saber de religião, não. Isso é tudo a política, e aconteceu isso. Então, vemos que isso está impregnado na mente deles, né? Então, tem que ser um trabalho, assim, com poder mesmo. Eu creio que aqui, para vir para cá, para evangelizar, para que temos frutos, não tem que buscar de joelho mesmo, mas tem que fazer calo em jejum e oração, para que Deus mostre para nós, né? Mostra não, que Ele já mostrou, né, a necessidade, né? Para que Deus nos capacita com o poder do alto mesmo, para que outras pessoas possam chegar ao reino, né? Porque se Deus colocou no nosso coração, né, irmão Raimundo, de nós pensar assim, estar aqui, é porque Deus tem plano de vida de pessoas aqui, senão Deus não tinha preparado para nós estarmos aqui e nessa missão para a honra e glória do nome dele, né? Se tem 48 milhões, se na Espanha nós conseguir 10, já, até a vinda do Senhor já seria muitas festas no céu, né? Muitas festas no céu para essas almas, né? Então, nós não estamos tanto pelo tanto de número, mas que seja uma alma já para Deus,
não tem dinheiro, né, prata nem ouro na terra que paga, né, irmão Raimundo? Então, meu irmão, pode falar algo mais aí. Não, da minha parte está tranquilo, irmão Wagner. Da minha parte a gente já conversou assim a respeito, os meninos já vão ter uma boa ideia também. E que nem eu falei, realmente para mim foi uma surpresa ver o genro seu falando essas coisas, porque mexeu muito comigo, sabe assim? Sim, porque é da forma que eu creio. E às vezes você passa para algumas pessoas, eles não aceitam isso aí. Eles falam que tem que sofrer. Pregar que isso aqui é difícil, não, esse negócio Não, isso é uma coisa complicadíssima. Não, mas não é não. Ó, depois o irmão entra no canal da igreja, você vai ver um monte de pregação dessa aí. Glória a Deus, irmão. Bom que os irmãos estão desse jeito, né? Esse negócio eu nunca gostei também, irmão Raimundo. Não, isso me irrita. Tipo assim, na igreja, começar a testemunhar, chorar demais, reclamar que tá a prova na minha vida. Tem que explicar bem isso, eu não gosto de falar em prova, irmão. Eu tenho ódio de prova. Tem que rir. O povo tem que olhar em nós, ver a alegria. Não, eu tô regozijando daquilo que Deus me deu. Tipo assim, eu não gosto de... irmão, essa palavra de ficar sempre pregando, não sei o que vem arrastado aqui, que não sei o que, irmão, eu não gosto dessas coisas, eu nunca gostei. Preso na prisão. Eu gosto de ouvir o poder tá passando no deserto. Vai que eu sou contigo e a gente tem que explicar vai isso na irmãos. Batalha. Não tem essa mimimi, é crente mimimi, sempre lá, vai reclamação danada. É que não aconteceu. Tudo é prova. Também a benção fala que a benção é prova, Davis. É que não chegou ainda o conhecimento. Por isso que eu falo, Oséias 4:6. O conhecimento... O meu povo perece por falta de conhecimento. O povo judeu não reconheceu a Cristo por não ler as escrituras, a Torá e os profetas. Depois que a pessoa atinge o conhecimento, mas como... Não sei, isso foi... Eu acho que esse pensamento de que nós somos coitadinhos, que sofrem, não sei o quê, eu acho que isso veio da Igreja Católica. A Igreja Católica introduziu isso um pouquinho. E nós que somos cristãos evangélicos pegamos isso. Mas é bom explicar para os irmãos que estão assistindo, para eles não acharem que crente não passa a prova. É bom ficar bem claro. Por exemplo, a palavra de Deus em Eclesiastes, ou Provérbios, o irmão Raimundo irmão Wagner vai me alertando e me corrigindo. Fala que o sol nasce para o ímpio e para o justo, a chuva cai para o ímpio e para o justo. Então, há coisas que acontecem para os dois. Você ficar, às vezes, um tempo desempregado, há coisas que acontecem para os dois. Agora, eu creio, irmão Raimundo vai falar, irmão Wagner, você acredita como eu, que quando Cristo fala que vocês serão perseguidos, terão que carregar a minha cruz, todo mundo interpreta isso que a gente vai ter uma vidinha sofrida, né? Não, mas aí só corrigindo um pouquinho, que você falou, Cristo falou que a gente tem que carregar a cruz dele, não é a nossa. A nossa, exato. Ótimo. Pô, a pesada foi a dele. A nossa é mais leve. Glória a Deus, glória. Vendo que por isso que é bom a gente ir corrigindo uns aos outros. Mas irmãos, prestem atenção, muitos irmãos que estão assistindo, muitos pensam que isso aqui a gente vai ter uma vida muito provada, muito sofrida, tem que apanhar na cara, tem que ser cuspido. Mas ali o que eu acho que Cristo está transmitindo é que se nós pregarmos o seu evangelho, estarmos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser perseguidos, como todos os apóstolos foram. Olha que perseguição deliciosa. Você acaba de operar um milagre, acaba de conquistar uma cidade para Deus, e depois vem os governantes e te dão chicotada. Ou igual Estevão. Olha que sofrimento gostoso esse de Estevão, hein? Ele acaba de pregar, o diácono Estevão, né, um jovem, parece, pelo que os estudiosos falam, era um jovem, né, irmão Raimundo? Ele prega e depois ele é apedrejado. Olha que sofrimento dele, apedrejado. Mas o que ele estava vendo enquanto estava sendo apedrejado? Ele viu os céus abertos e Jesus do lado do Pai. Irmão, esse é o sofrimento que a gente vai sofrer. Esse é o sofrimento que os crentes têm que sofrer e têm que reclamar que é prova. É quando vem o adversário querendo te apunhalar por alguma razão. Mas por quê? Porque você está servindo a Deus, você está cheio do Espírito Santo. Né? Agora, as outras coisas são coisas que acontecem tanto com o ímpio quanto com todo mundo. Com todo mundo. E você tem que dar glória a Deus. Isso não pode te abater. Irmãos, eu acho que, sinceramente, eu sou muito abatido com qualquer coisinha. Eu sou muito preocupado, muito ansioso, muito abatido, e eu tento me mudar nessa parte. Mas o que eu quero falar para os irmãos é, se vocês se abatem por qualquer coisa, vocês têm que ver a vossa vida espiritual, como é que ela tá. É o que eu falo para mim, irmãos. Eu falo para mim, se eu fico triste às vezes porque bateram no meu carro, roubaram uma coisa do meu carro, meu trabalho não correu bem, eu fico, nossa, eu morro. Quando qualquer coisa acontece assim, eu morro. Mas é porque você não está firme em Cristo. O que é isso para você? Irmãos, a nossa vida é 80 anos, a gente tem uma eternidade. O que é 80 anos comparado com uma eternidade? Por que você vai se preocupar com coisinhas dessa vida aqui de 80 anos e não se preocupa ali em estar acumulando o seu tesouro nos céus, né? Quando a gente vê a palavra assim, fala para a gente viver por fé,
sabe? Então, muitas vezes a gente está passando uma situação, mas eu não creio naquela situação. Eu não vou dar legalidade àquela situação. Eu vou crer no que a palavra diz ao meu respeito. Porque vai chegar a hora dela passar. E eu vou ter um ajudador. E é isso que o pessoal tem que entender. E não... Muitas vezes as pessoas passam por uma situação... Por exemplo, tem uma pessoa na família que está enferma. Está com câncer. Aí o pessoal coloca lá no grupo e fala assim, não, isso é para você aprender alguma coisa. Não é. Meu Deus, isso é amador. Não é. Isso é amador, irmãos. Vai isso é amador. Uhum. Pode ver que... não, eu acho até assim, não sei se eu vou ser muito radical em falar isso, mas um pai como nós, eu não sou pai, né, mas o irmão Wagner é pai, o irmão Raimundo também, o irmão em algumas circunstâncias, o irmão colocaria um câncer no seu filho, se fosse? Mesmo que o seu filho fizesse a maior atrocidade, você colocaria um câncer no seu filho? Não. Então, o câncer tá ali, não foi Deus que colocou para a pessoa para aprender alguma coisa? É porque, assim, é outra coisa, em relação a doenças. Quando que a doença entrou no mundo? Quando Adão pecou e a morte entrou e o inimigo passou a ser o senhor dessa terra, porque Adão perdeu o domínio. Você entendeu? Então, a doença não vem de Deus. Não vem. Sabe, agora, por exemplo, se você está longe, às vezes, como você está num corpo ainda de carne, num mundo corrompido, por exemplo, as pessoas quando saíram do Adão viveu 900 anos, 1000 anos, não lembro, e as pessoas naquela época viviam muito. E o ser humano foi degenerando. Hoje a gente vive pouco, vive mal. E às vezes vem enfermidade. Por exemplo, eu não faço exercício físico, como pra caramba, aí eu vou ter um infarto. A culpa é minha ou foi de Deus que não cuidei? Você entendeu? Deus deu um entendimento para mim que eu preciso exercitar, preciso comer menos, não podia estar gordo igual eu tô, entendeu? Mas aí o pessoal sempre coloca a culpa em Deus. E a vontade de Deus não é essa, nunca foi. Porque em Isaías 53:4 fala que ele levou sobre si nossas dores e enfermidade. O castigo que nos traz a paz, ele levou sobre ele. Então, não é mais para nós. Uma parte. O povo, as pessoas acham que Cristo morreu na cruz para levar os nossos pecados. Mas não foi só nossos pecados. Foi todas as nossas. Foi todas as nossas enfermidades. Lá fala, ele enfermou para que nós fôssemos sarados. Ele sentiu cada dor, cada doença lá, ele sentiu na cruz. Porque, vamos parar para pensar, quantas outras pessoas foram mortas de cruz, igual Jesus? Do lado dele tinha 2. Mas nenhum foi suficiente para a salvação. É porque ele levou mais coisa na cruz. Não foi só a dor física dele ou o sangue derramado. Não, ali foi uma morte, por assim dizer, até espiritual, porque ali ele carregou toda a enfermidade, ele levou toda a doença do mundo. Ele venceu o inimigo ali. A cédula de condenação que havia na nossa vida ali foi rasgada. Então, eu imagino que é assim, mas tá bom. Tá bem, então, Raimundo, glória a Deus, estou muito contente. Os irmãos que estão na live, eu creio que por hoje já deu. Já tem 1h40, né, para não cansar muito os ouvintes aí também. Eu creio que nós já abordamos bastante sobre o tema da evangelização, né? É muito importante, da minha parte, para concluir, os irmãos que têm desejo, evangelistas que têm o desejo de vir para a Europa, para esses países, que têm muita necessidade, é aprender o idioma do país, né? Isso aí é fundamental, né? Tem que falar a língua, nem que for um pouco, né? E chegar aqui, né? E vai praticando, né? Mas tem que comunicar, a comunicação é fundamental, né? Eu creio que isso aí é lógico, né? Fundamental a comunicação. Tá bem? E que Deus abençoe a todos, esses evangelistas, irmãos corajosos aí que estão por mãos, né? Ora por nós, oramos por todos também, né? Família de Deus na terra, né? Não importa a diferença de denominações, né? Se nós estamos em um corpo que chama Cristo Jesus, né? Denominação não é um corpo, né? Denominação é um nome de uma instituição, mas estamos no corpo de Cristo Jesus, não importa o nome da nossa placa, o que importa é nós amarmos uns aos outros e pregar o evangelho puro, né, que eu creio que o irmão Raimundo também está no mesmo barco, né, se não conheço ele pouco, né, também pouco tempo nós se conhecemos, mas eu creio que só dele chamar nós para falar desse tema já foi uma alegria, não?
da parte evangelística, que poucos, né, chama a gente para... tem esse desejo e esse ânimo de conversar sobre esse assunto tão relevante, né, e tão fundamental na obra da obra de Deus, que eu falo, não de placa, não na obra de Deus, da graça, né, falar do evangelho de salvação, né, que é o evangelismo. Seria necessário nós falar isso pelo menos uma vez por mês, eu não sei, todos os dias, né, de tanto valor que tem, né, e está nessa preocupação de levar a salvação a todos, né, todos. O Senhor tem prazer de salvar todas as almas. Deus que abençoe o irmão, uma alegria de estar aqui, né, e uma honra também de o irmão ter chamado nós para poder estar aqui conversando das coisas de Deus. Pouca sabedoria, né, não tenho, assim, cursos, não sou um pouco leigo, nasci na roça, né, pouco estudo, mas grande desejo de falar das coisas de Deus, meu coração regozija de alegria de estar aqui junto de vós. Isso é o mais importante. Quero agradecer também ao irmão Raimundo, senti muita comunhão com o irmão Raimundo. Amém. Peço ao irmão, ore a Deus por nós, que eu creio que as orações do irmão vão ter grandes efeitos Amém. Na nossa vida. Nós vamos estar orando pelo irmão e eu reforço o apelo, aqueles que sentirem da parte de Deus, de virem para cá nos ajudar, nós estamos precisando. Os obreiros aqui são bastantes, são fortes, mas não é o suficiente para sear ainda não. Deus abençoe a todos. Amém. Então, e concluindo, o evangelismo aqui, eu penso que não tem muita diferença do Brasil, como já falei por irmão, né? Ir nas casas também dá frutos, panfleto dá frutos, a música eu vejo o ponto mais, né, que capta, né, mais a atenção, né, e claro, depois com a música sempre tem que ter um folheto, né, com a palavra de Deus ali, com alguns versículos, dando a direção de um lugar onde pode reunir e glorificar a Deus. Isso eu creio que não tem muita diferença aí do Brasil, não. Eu creio que o que nós temos que ter é o desejo e oração e conhecimento das Escrituras, né? E a guia do Espírito Santo, e o poder de Deus vai estar sobre nós e muitos frutos vendrá e o nome de Deus será glorificado. Deus abençoe por todos. Amém. E agradeço a todos os que estão aí participando e os que vão ver essa live. Vamos deixar gravada, né, no meu canal, no YouTube, né? Vou deixar gravado, né? Está aí como Wagner Uruguai, e o irmão Raimundo também, eu creio que vai deixar gravado no canal do irmão, né, irmão? Vou subir ela depois. Também, Deus que abençoe. Amém, paz. Paz de Deus, meus irmãos. Amém. Antes de fazer a oração para encerrar, ou não agradecer, eu gosto muito de... A gente, então, às vezes, vamos orar. A gente não tem esse costume, né? A gente faz, mas é muito bom. A oração é a chave para entrar no céu, né? Fazer tudo no nome de Jesus Cristo, né? E a oração de petição para que Deus abençoasse na live, eu creio que sim, que foi de bastante benção de Deus nas nossas vidas. E também agora agradecer, né? Com os que estão aí, pode, né, na comunhão, vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a Deus. Irmão, perdoa que eu tenho muito costume de orar ajoelhado. Vamos agradecer a Deus. Glória a Deus. Amado e soberano Deus, nosso Pai Celeste, graças te damos por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, por meio da internet. O irmão Raimundo no Brasil, nós aqui neste país, na Europa, aonde, Senhor, o nosso coração se alegra e regozija na tua presença. E estes irmãos amados que com alegria e com grande ânimo entraram nesta live para escutar a pouca sabedoria que, aleluia, que nós temos, mas temos a alegria e o desejo de seguir falando das tuas grandezas, das boas novas, e o teu nome foi glorificado, Senhor. Graças te damos pela boa comunhão com o irmão Raimundo, aleluia, com o irmão Victor, e Senhor, aleluia, isso é motivo de dar honra e glória ao teu santo nome, no nome de Cristo Jesus, teu Filho, que vive hoje e eterno para sempre. Amém. Amém. Glórias a Deus. Então, Deus que abençoa. Paz de Deus, meu Raimundo, paz e graça. Amém, amém, amém.